Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos entrando. Aproveita e já vai digitando de qual cidade você está me assistindo. Pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Bora lá, meu povo, com animação. Bom dia, Carol. Bom dia, Samila. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos. Hoje um tema extremamente importante. Acho que é um tema que boa parte das pessoas se interessam, que é as canetas emagrecedoras, qual é a melhor estratégia nutricional e qual de fato, como proceder durante o processo. E nada melhor do que a gente trazer uma equipe multidisciplinar para fazer esse acompanhamento, né? O que eu faço na clínica Schunk. E vamos lá que eu trouxe a minha nutricionista da minha equipe, a Vanessa. Acredito que ela já está aqui para a gente fazer esse bate-papo aqui com todos vocês. Legal? Olha lá, ó. Carol, inclusive estou indo para a Nutri agora. Que legal. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia, Poli. Tá muito sumida, hein? Tá morando em Guarapari. Bom dia, Érica de Guarulhos. Maravilha, maravilha. Hello, vamos lá, Vanessa. Cadê tu, Vanessa? Que eu não tô te vendo. Manda aí uma solicitação. Deixa eu ver. Cadê você, Vanessa? Que eu não tô te vendo. Já entrou? Manda uma confirmação aqui. Deixa eu chamar ela aqui, Vanessa. Pronto. Tô aqui, beleza. Já te chamei. Hello! Dia! Bom dia, bom dia. Que legal. Estamos de volta, né, Vanessa? Sim, é um prazer estar aqui de novo nessa live que leva tanta informação, tanto conhecimento para as pessoas, né? Nossa ferramenta mais fácil, prática que a gente tem todas as terças-feiras. Não perco por nada. Legal, Vanessa. Hoje, propositalmente, a gente escolheu um tema extremamente em alta, relevante, que está hypado, que é os usos das canetas emagrecedoras, né? E aí acaba que existem muitas dúvidas como proceder durante o processo. Porque, assim, o que eu mais vejo, tá, Vanessa? Para o pessoal que está chegando agora, para a gente estar introduzindo aqui esse assunto, o que eu mais vejo é pessoas usando por conta própria, né? Sem um acompanhamento nutricional, que é de uma nutricionista, sem acompanhamento médico. E às vezes, o que que acontece, né? Pode ser que a pessoa, durante o processo, ela pode até ter resultados, mas será que é um resultado seguro? Será que é um resultado duradouro? Será que a pessoa não vai ter efeito rebote? Então, assim, existem diversos medicamentos ao longo da história que de emagrecimento que, de fato, surgiram ao longo dos últimos anos. A caneta emagrecedora hoje é o medicamento preconizado para diabetes e para obesidade. Mas mesmo assim, nós vemos um número alarmante de pessoas obesas ainda, né? Ou seja, sempre existiu um medicamento para emagrecer. Seja aqueles inibidores de apetite, seja aqueles inibidores de absorção de gordura, seja as canetas emagrecedoras, que hoje são os análogos de LP1. Mas será que, de fato, as pessoas estão fazendo o uso da melhor maneira possível e de uma maneira segura, prática, de uma maneira que, no caso, ela não vai ter efeito colateral e muito menos o efeito rebote? E é isso que a gente quer passar para vocês, né? Qual é a melhor estratégia ou as estratégias que no nosso dia a dia os nossos pacientes, tanto a Vanessa, que ela faz parte da equipe da Clínica Schunk, a gente tem esse acompanhamento multidisciplinar. Quais são as melhores estratégias dentro da parte de suplementação, dentro dessa parte de plano alimentar, da mudança de comportamento para que o processo seja duradouro e seguro? Diferente de pessoas, né, Vanessa, que usam o medicamento, eu vou comprar ali na farmácia, né? Ou vou comprar a forma manipulada, eu conheci através de uma vizinha. Eu já vi isso aqui, tá, Vanessa? De Muito. pessoas
que fazem o seguinte: ah, uma conhecida minha pegou uma receita com o médico, eu vou dividir a caneta com essa pessoa, eu vou dividir o frasco, o que seja, né? Ou seja, pega um tratamento de orelhada. Então, assim, às vezes o tiro sai pela culatra. Então, assim, o início dessa live é mostrar para vocês a importância de ter uma equipe multidisciplinar, um médico, uma nutricionista, tá? Às vezes uma terapeuta, um psicólogo, para que o resultado seja seguro, duradouro e que você, sem dúvida nenhuma, mantenha sua massa magra, que a gente vai estar falando isso da importância, e principalmente a parte aí de não ter o efeito rebote. E é o que a gente mais está vendo hoje em dia, não é isso, Vanessa? E a gente, eu acho que o primeiro ponto, muitas vezes o paciente chega para a gente já usando a canetinha, e o primeiro ponto que eu vejo isso até mesmo de financeiro. Por quê? A gente já teve caso, né, doutor, do paciente chegar e ele simplesmente tem uma tireoide descompensada. Então, se a gente ativar, nutrir essa tireoide, ele já vai emagrecer. A gente já teve caso do paciente ser TDAH e não tratar, e aí, a partir do momento que ele começa a tratar esse TDAH, ele também emagrece, porque ele também começa a organizar a vida dele. Então, assim, muitas vezes a pessoa vai lá no último recurso, porque a amiga fez a canetinha, investe um dinheiro pesado, sendo que coisinhas básicas, um T4zinho ali na parte da manhã já resolveria esse emagrecimento. Então, é o primeiro ponto que eu mostro para alguns pacientes. Uma outra questão também é o paciente que chega, eu usei um mês e pouco da canetinha, perdi 5 quilos. É o emagrecimento que eu faço só com a dieta. Só com a dieta, um emagrecimento seguro, sem restrição, a gente chega nos 5 quilos. Então, assim, para que investir num negócio tão caro? Tem os colaterais, porque não existe almoço grátis, né? A gente sabe que qualquer medicação vai ter seu colateral, sendo que ele poderia fazer uma rotina alimentar, dormir mais cedo um pouquinho, já conseguia destravar esse emagrecimento, né? Então, assim, gente, a automedicação, além de ser perigosa para a sua saúde mesmo, ela também tem o problema de ser um desperdício de dinheiro. Às vezes você está dando um descompensamento para outro lado que não estava ruim na sua saúde. Então, é por aí. Legal, Vanessa, você tocou em dois pontos muito interessantes. O primeiro é o entendimento como está o seu terreno biológico, como está o seu corpo. Existe ou não deficiência de nutrientes, certo? O que nós mais vemos aqui é obesos sarcopênicos e desnutridos. Pessoas que estão acima do peso e têm uma desnutrição. Mas como assim? Sim, é o que nós mais vemos aqui. E aí, adianta a pessoa usar a caneta sem fazer uma avaliação prévia de exames laboratoriais para monitoramento dessa parte de nutrientes, seja na mulher e homens, ferro, vitamina B12, vitamina D, seja minerais, certo? E vamos além. A pessoa às vezes está com disfunção na tireoide, alguma alteração hormonal, certo? E às vezes a pessoa não vai ter a resposta que ela esperava se ela não ajustar determinados tipos de hormônios. Um deles, o hormônio da tireoide. Ou às vezes a mulher está na menopausa, ou o homem às vezes está na andropausa. Então eu vou tomar caneta, vai ser a solução de todos os meus problemas. Eu não vou passar pelo médico, nem na nutricionista. Eu quero economizar dinheiro, ou eu vou comprar a caneta ali, vou dividir com uma colega minha e não quero passar pelo médico. Pode acontecer e muitas das vezes o tiro sai pela culatra. É que nós vemos isso aqui. Porque existe o quê? Nosso corpo é um corpo que necessita de nutrientes, precisa de ajuste hormonal. E isso só o médico e uma nutricionista para fazer esse acompanhamento. É exatamente isso. E outra coisa, tá? Às vezes a pessoa está tão inflamada, tão intoxicada, que primeiro ela tem que passar por esse processo
desintoxicação, desinflamação. E isso, obviamente, se você fizer previamente preparar o seu terreno biológico, o resultado é mais é, muito mais otimizado e muito mais personalizado. Por isso que eu levanto muita bandeira da medicina personalizada, customizada, uma análise aprofundada de exames laboratoriais para que realmente nós façamos um tipo de emagrecimento saudável e com certeza com segurança. Então é importante nesses primeiros 10, 15 minutos de live a gente alertar as pessoas, porque existe hoje as canetas emagrecedoras falsificadas, que a pessoa faz sem acompanhamento, sem ter uma. Ou seja, é um tiro no escuro, né? É um tiro no escuro. Eu vou citar um caso aqui de uma paciente minha, não sei se eu já falei isso aqui para todos vocês, né? Já citei na live. Uma paciente minha, ela começou a fazer uso da caneta emagrecedora, ela teve boa resposta, tá? E ela não começou a fazer a caneta por indicação minha. Ela começou a usar por conta própria. Ela falou assim: ah, eu já vou passar pelo Dr. Wes, eu começar a fazer o processo aqui e depois ele vai ajustando a dose. Foi isso que ela relatou para mim. Bom, primeira coisa que eu fiz, e é o que eu faço com meus pacientes, faço exames laboratoriais e mulher, eu peço ultrassom da tireoide, tá? Eu peço sempre ultrassom de tireoide para mulheres que estão fazendo uso do tisepatida. E aí, o que que acontece? Para minha grata surpresa, na verdade, infelizmente, um resultado que a gente não esperava, ela estava com um nódulo que suspeitava que era um nódulo maligno. E uma das contraindicações para o uso de tisepatida é nódulos com possíveis alterações, com possíveis cânceres que podem ser bem malignos, né? Nódulos que poderiam ser malignos. E foi o que aconteceu, né? Ah, dá para dizer que foi o uso do tisepatida fez com que ela tivesse o surgimento do nódulo? Não, mas o que que aconteceu? De fato, foi uma contraindicação, ela não tinha uma indicação prévia para usar esse tipo de medicamento, porque ela tinha um possível nódulo cancerígeno na tireoide. Então, obviamente, a gente suspendeu o tratamento dela. Então, são casos que a gente tem que analisar de uma maneira personalizada para que muitas vezes lá na frente a gente não tenha surpresas desagradáveis, tá bom? Mas é isso aí, Vanessa. Vamos lá que a galera tá aqui bem engajada, né? Já peço aí pro pessoal ir compartilhando essa live aí, aperta o aviãozinho. Eu sei que você conhece uma pessoa que está usando a tisepatida manipulada ou o Monjaro da farmácia, que é, tem alguma dúvida, precisa desse conhecimento. Então, ó, clica aqui, ó, Então, clica aí, o aviãozinho, compartilha aí para várias pessoas. E eu tô vendo a galera engajada e perguntando várias coisas, né, Vanessa? perguntando inclusive sobre a estratégia nutricional que a gente usaria, né? No caso do Monjaro, da Tirzepatida. E assim, uma das coisas que a gente tem o maior cuidado na hora de fazer o plano alimentar desse paciente é a gente não deixar ele perder massa muscular. Eu vi aqui na live que tem uma pessoa que falou sobre essa questão da sarcopenia. E qual que é a importância, gente? A massa muscular da gente, ela dá longevidade. Então, imagina você tomar um medicamento para esteticamente você ficar feliz e viver menos. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica. Então, assim, a partir do momento que a gente faz um manejo nutricional, pensando em alimentos muito mais palatáveis, porque esse paciente ele vai ficar realmente enjoado, não vai querer a alimentação dele. Então, o que que a gente faz? A gente pensa nisso tudo na hora de planejar o plano alimentar desse paciente. E sim, o jejum intermitente é, para mim, assim, a estratégia que vai calhar totalmente, né? Porque a gente tem menos refeições durante o dia, a gente faz uma janela de jejum tranquila. As pessoas têm um pouco de medo de começar o jejum e ficar com fome. Então, assim, o uso da tirzepatida vai segurar essa fomezinha aí, que com um manejo muito bem feito de um jejum intermitente, é raro acontecer, né? A gente vê aí casos da gente colocar aí, prescrever um jejum de 16 horas, 18 horas, e o paciente fala assim, nossa, eu não senti fome.
Realmente, porque a gente dá a quantidade de energia que ele necessita naquela janela alimentar. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. E para uso de canetinha aleatoriamente, fechando a boca, porque aí a pessoa não consegue comer, não come, ela vai ter a perda da massa muscular. Com isso, o metabolismo dela vai desacelerar. O dia que ela parar essa canetinha, pode acontecer um rebote aí, voltar a engordar e ser muito mais difícil para emagrecer, porque aí a gente já não tem mais o metabolismo acelerado. Uma outra questão que vai acontecer quando a gente faz esse manejo erroneamente, queda de cabelo. Por quê? Faltou nutriente, como o doutor falou. Às vezes você já pega um corpo que já está lá, faltando ferritina, faltando uma B12, uma vitamina D, e vai lá e tira a única fonte que você tinha, que eram os seus alimentos, aí a gente vai zerar o pote aí e os colaterais vão vir com força, tá? E aí depois ficam enlouquecidas. Ah, eu preciso tomar alguma coisa para parar de cair meu cabelo. Ah, eu preciso tomar alguma coisa. Ah, eu acho que eu vou tomar anabolizante porque minha massa muscular foi embora. Então aí a gente entra numa sinuca de bico, né? A gente entra naquela bola de neve, começa a acertar uma coisa, vai descompensando outra. Então é importantíssimo, é um alerta que a gente sempre faz para o paciente e sempre nas redes sociais não façam de forma aleatória. A gente recebe no consultório, né, doutor, médicos que às vezes não têm a prática dessa parte nutricional, né, nutrólogos, ou falei nutrólogos, mas buscam um nutrólogo, buscam nutricionista, porque eles conhecem da parte que eles trabalham lá, mas nessa parte metabólica aí a gente precisa de um nutrólogo, precisa de um endócrino, precisa de um nutricionista para realmente trabalhar sem ter os colaterais que vêm aí. E eles vêm, eles não vão deixar de vir porque você é legal, porque você é uma pessoa boa, né? Fez o uso, a gente sabe que pode acontecer. E legal, Vanessa, você tocou em pontos interessantes. Mas e aí, né, dos efeitos colaterais, tudo. Vamos falar da nossa prática, depois a gente fala mais desses alertas. Como é que a gente conduz ali os nossos pacientes, né? Então vamos em termos práticos, né? Então o paciente vai passar por um acompanhamento por mim e por você, ali na Clínica Schum, que a gente trabalha com acompanhamento, né? Então, o paciente vai estar juntamente com a gente durante 4 meses, às vezes 6 meses. Então, tem alguns encontros que aí, obviamente, a gente consegue amarrar tudo e não deixa nada solto. Então, o paciente vai chegar lá na clínica, ele vai passar comigo e vai fazer uma bioimpedância, ele vai fazer ali uma revisão laboratorial, exame de sangue, exame de ultrassom. E aí, o que acontece? Vai ter uma análise desses exames laboratoriais por mim, que eu vou verificar. Olha, você está com deficiência de ferro, você está com deficiência de tais vitaminas, você precisa fazer determinados tipos de reposição endovenosa, você precisa. Então, os exames traz uma clareza muito grande como está o perfil químico e metabólico dessa pessoa e hormonal. E aí o que acontece? Geralmente, o que a gente faz, né? Eu primeiro corrijo essas deficiências da parte de vitaminas e minerais, encaminho para a Vanessa ter esse direcionamento dentro da parte nutricional, de alimentação e suplementação. Primeiro a gente faz esse preparo do terreno biológico e depois que a gente usa essas canetas emagrecedoras. Por que está falando isso? Porque, mais uma vez, não adianta nada você simplesmente começar o uso desse tipo de caneta se o seu corpo não está preparado para receber isso. Esse é o nosso principal alerta aqui, certo? E aí, dentro das estratégias nutricionais, o que a gente levanta bastante a bandeira é o quê? O jejum intermitente, como a Vanessa disse, porque aí o corpo está desinflamando, desintoxicando, melhorando o intestino, dando um descanso para o intestino, para ele absorver melhor os nutrientes. Paralelamente a isso, a pessoa está fazendo a reposição de vitaminas endovenosas, seja ferro, seja vitamina B12, para ter uma resposta mais rápida.
e a gente associa com estratégia nutricional, que é uma low carb anti-inflamatória, para ter esse aporte adequado de minerais, de oligoelementos dentro da nutrição. Então, o nosso trabalho ali na clínica é o quê? A gente tem uma estratégia nutricional que é low carb anti-inflamatória. Não adianta nada você fazer essas dietas e achar que você pode comer o que tem na frente ou o que você mais gosta, né? Ah, eu vou aproveitar que eu estou usando essa caneta emagrecedora e simplesmente eu vou comer o que eu acho legal. Vou comer uma pizza, mas é pequeno, não vai prejudicar o processo. Ah, eu vou chegar e vou comer um sanduíche, né? Não faz sentido. Você já está intoxicado, já está inflamado, desnutrido. Você, durante o processo, você vai gerar mais processo inflamatório? Não, então você tem que ter uma nutrição adequada, que a Vanessa passa, que é uma low carb anti-inflamatória. Nós, em linhas práticas, tiramos o trigo, meu Deus, como é que eu vou viver sem o glúten? Nós tiramos boa parte da caseína, tá? E, de fato, a gente também tira o açúcar, que são os alimentos mais inflamatórios, para desintoxicar, desinflamar o corpo, para a pessoa ter a melhor resposta. E, paralelamente a isso, nós usamos o jejum para otimizar. E aí, Vanessa, por que a gente utiliza o jejum durante o processo, né? Por que a gente faz essa associação? Porque na prática a gente vê uma resposta tão fantástica de jejum, mais a low carb. E, obviamente, pessoal, durante o nosso acompanhamento, nós passamos por todos os alicerces de estilo de vida, hidratação, manejo do estresse. Nós fazemos aqui a higiene do sono, a importância da atividade física. Não quer dizer que você está isento de fazer isso, não. Tá tudo descrito e tá tudo realmente. A gente deixa muito entendido essa parte de hábitos de vida dentro desse contexto do jejum e da low carb. Mas por que a gente é tão fã do jejum e da low carb dentro desse processo do uso do Monjaro da tisepatida? Pois é, o jejum, ele tem o básico dele, assim, se eu fosse, preciso definir o jejum, a primeira coisa que ele vai mexer é na nossa resistência à insulina. Trabalhou a resistência à insulina, trabalhou ali a parte da nossa glicose, o que vai acontecer? É o primeiro momento que vai ser de imediato, praticamente, é a diminuição da circunferência de cintura. E a gente sabe que ali é o calo de muitas mulheres, muitos homens, né? Que é o primeiro lugar que se acumula gordura. A gente tem muitos receptores de gordura nessa região, em volta do umbigo. Então, assim, é o primeiro passo que a gente faz, a escolha do jejum. Além disso, é como se a gente estivesse resetando o nosso corpo. Imagina um computador que você formatou, resetou, vai funcionar muito melhor. Então, o jejum ele tem essa capacidade. O doutor falou aí sobre o desinflamar. O fato de desinflamar, você já perde aí de 2, 3 quilos aí. Porque você acaba parando aquela retenção. Imagina você com uma inflamaçãozinha na pele. Ela não vai ficar inchadinha, chorando aquela aguinha. É isso que acontece dentro da gente. Está acontecendo enquanto você está inflamado. Você está demasiado, né? Você está inchada. Então a gente acaba tirando essa retenção. O nosso organismo começa a funcionar de uma forma muito melhor. Uma tireoide, quando ela está num organismo que funciona direitinho, desinflamada, ela vai funcionar na sua maior capacidade. O nosso pâncreas, que é um órgão importantíssimo, que as pessoas estão aí à torto e direito, né, usando de tudo e qualquer coisinha já, vou colocar uma medicação aqui. Não é para ser assim, a gente precisa cuidar dele para ele trabalhar na sua maior suficiência. Então, assim, um organismo desinflamado, ele vai funcionar melhor. E aí a gente tem essas questões que o doutor falou também. O jejum, gente, ele ajuda muito a gente na parte cognitiva. Então, você com a sua saúde mental em dia, com a sua concentração funcionando direitinho, você tendo a capacidade de organizar suas ideias, isso vai ajudar lá no seu sono também, porque você já começa a ter uma vida mais equilibrada. Aí você associa isso à atividade física,
Fazer atividade física em jejum vai te dar muito mais disposição. Ah, Vanessa, mas eu vou para academia de manhã, vou de barriga vazia, como é isso? O que você comeu na sua noite, na sua última refeição, é o seu pré-treino ali. Então, você fez uma refeição que é anti-inflamatória, que te entregou uma quantidade de energia importante. Você vai treinar com a barriguinha vazia realmente, porém com a musculatura cheia de glicogênio, que é o que vai fazer você funcionar direitinho. E aí toda a concentração de sangue que você precisaria não vai estar indo para o estômago para digerir, vai estar indo para sua musculatura que você está ali trabalhando naquele treino. Então, assim, vale a pena. Tem vários outros fatores, né? Dependendo da quantidade de tempo de jejum, a gente tem outros benefícios que o jejum vai fazer. Então, assim, é uma estratégia que é super válida e indicada aí no uso das canetinhas. Legal. É uma outra questão também é a dieta low carb, porque quando a gente tira, eu teve uma pergunta aqui, o que que a gente tira primeiro, né? O doutor já falou da caseína, que são os lácteos, a gente tira o leite de vaca, leites animais, e aí a gente entrega os leites vegetais. A gente não simplesmente corta um alimento, a gente substitui esse alimento. Ah, Vanessa, mas leite vegetal é caro. Nem todos, gente. A gente tem o leite de coco, o leite de aveia. São leites que são gostosos, nutritivos. Vai dar um adocicado para aquele alimento que você for produzir. Então, assim, a gente sempre com acompanhamento nutricional, acompanhamento profissional, você vai ter a possibilidade de seguir aquele processo de uma forma menos traumática, sem tanto sofrimento porque a gente vai fazendo essa substituição. E aí, né, tem todos os outros alimentos envolvidos. Eu gosto muito de trabalhar uma low carb com a pegada da Mediterrânea, que é uma dieta saborosa de se fazer, uma dieta super gostosa, leve, que te dá prazer e ao mesmo tempo te dá resultado. Tô Legal, Vale. E é exatamente isso, né? O que a gente faz é a nossa prática, né? Só que aí, às vezes, a pessoa ela fala assim, tá, por onde eu vou começar? Como eu havia prometido para vocês, a gente tem uma surpresa e um presente para todos, né? Então, quem digitar aqui dieta, tá? Você vai receber, de fato, as principais estratégias nutricionais de como a gente procede dentro do Monjaro, do uso do Tizepatina. Então, digita aqui, dieta que você vai receber gratuitamente um e-book, tá? Através do seu direct, você vai receber um e-book de estratégias nutricionais, no qual nós mais usamos no nosso dia a dia para o processo do Monjaro. É um PDF que você recebe gratuitamente. Então, todo mundo aí, Vanessa, está digitando dieta. E quem digitar a ferramenta vai receber também um e-book falando sobre o Monjaro, mais especificações, por que usar, como ele atua. Então, ó, todo mundo digitando aqui dieta, dieta, dieta. Então, você vai receber gratuitamente um e-book sobre as principais estratégias nutricionais sobre dieta mediterrânea, cetogênica, a carnívora. São estratégias que a gente gosta muito de utilizar no nosso dia, principalmente dentro do uso do Tizepatida, tá? Assim como se você digitar a ferramenta, você vai receber um e-book sobre o Monjaro, tá? Que são especificações mostrando, falando mais sobre a importância dele e como proceder e utilizar. Então, galera, tá bem engajada aqui, viu, Vanessa? Digitando ferramenta, dieta. Então, isso aí realmente, pessoal, deixa a gente muito feliz. Aí, Vanessa, só complementando, como você falou brilhantemente, né, por que usar o Tizepati, por que fazer a low carb, por que fazer a, o jejum intermitente, e eu vou um pouco mais além dentro dessa parte médica. Tá? Você falou, melhora a resistência insulínica, cognição, você está fazendo um reset metabólico, e é exatamente isso aí, né? Então imagine só, uma pessoa, tá, que chegou inflamada, que o intestino não absorve nada, nenhum tipo de nutriente,
A pessoa está ali com deficiência de ferro, B12, vitamina D, porque o intestino não está absorvendo nenhum tipo de nutriente da alimentação e tampouco da parte de suplementação. Então não adianta nada você gastar rios de dinheiro em suplementos de vitaminas e não tiver nenhuma absorção. Aí entra o jejum, porque o jejum descansa, faz um reset metabólico a nível de intestino, ele faz uma varredura e, obviamente, a longo prazo, você vai ter uma melhor absorção desses nutrientes. Então, ele melhora essa parte de desbiose intestinal, tá? Mas, o mais importante, o que eu vejo, ao usar o jejum intermitente com a low carb, uma estratégia bem definida, através de um acompanhamento médico e nutricional, o principal de tudo é questão de dose. Dose e também o pós. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem uma estratégia definida de jejum low carb, muitas vezes você não necessita de usar doses tão altas. Porque a resposta, a eficiência vai ser muito maior do que você fazer uma dieta aleatória sozinho. Olha a importância. Às vezes a pessoa acha que vai economizar dinheiro usando sozinho, sem acompanhamento, mas se ela não tiver nenhuma estratégia nutricional, às vezes ela está tomando doses erradas e vou além. Às vezes a pessoa tem efeito colateral e ela desiste no meio do caminho. Então, quando você implementa, em linhas gerais, sendo bem objetivo aqui, quando você implementa, associa o uso de tisepatida ou monjaro, tá? Mas principalmente a tisepatida, que a gente faz lá na clínica na maneira personalizada, o que eu quero dizer? Nós fazemos a dose de acordo com a necessidade de cada paciente. A dose que é da Vanessa, que é mulher que tem uma especificidade, tem uma bioimpedância com tanto de massa magra, tanto de gordura, é diferente para outra, de uma outra pessoa. E quando você faz o jejum intermitente, você faz a low carb, uma estratégia nutricional, você está fazendo ali algo que você vai otimizar, potencializar a sua resposta, porque na maioria das vezes você não necessita tomar doses tão elevadas. Você faz uma dosezinha pequena. Se você faz uma dose pequena, você tem simplesmente, possivelmente, menos efeito colateral, você gasta menos dinheiro e, principalmente, o desmame é mais fácil. Você concorda? 3 motivos, né? Então, se a pessoa está aqui, eu usei, concorda? Entre uma pessoa que está usando 3, 5 miligramas e outra que está tomando 10, 12, o desmame de pessoas que tomam dose mais baixa é muito melhor. Você concorda também que se usar doses mais baixa, a pessoa, sem dúvida nenhuma, ela vai ter menos efeitos colaterais e vai gastar menos dinheiro. Então, 3 principais motivos aqui pelo qual a gente bate muito na tecla de ter o jejum com uma low carb associado e junto com outros estilos de vida, alimentação, atividade física, manejo do estresse. É questão de dose, menos efeito colateral e o desmame é muito mais efetivo, tá bom? Então, essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês aqui da importância de ter essa estratégia bem definida, que é o cerne. Oi, meu filho, vem Olha cá. lá, artista aí junto com a gente na live. Minha amiga, então, olha aqui, olha o pijaminha dele aí, galera. E aí? Fala oi com a tia Vanessa, fala. Fala Ei, oi. eu. Fala oi, Vanessa. Fala oi pro pessoal. Oi, Ai, pessoal. tímido. Ele acabou de Manda ver. acordar. Acabou de acordar, né, neném? Dormiu bem? Dormiu? Então tá bom, fica aqui um pouquinho com o papai. Então é isso aí, pessoal, né? Então o pessoal aqui, ó, já vai digitando dieta e ferramenta, tá? Dieta para receber a melhor estratégia nutricional. Ó, a Carlinha ali atrás, ó, abrindo ali do lado. Digita aí dieta para receber um e-book e digita ferramenta para receber um e-book aí de tisepatida. Legal? Muito bom. Vanessa, vamos falar de alguns suplementos que a gente usa na nossa prática, né? Como você Sim, mesmo falou, massa magra é algo crucial, né, durante o processo. Então, se eu uso jejum, que preserva a massa magra, faço jejum, faço uma low carb, que preserva a massa magra, estou malhando, estou dormindo bem, tenho um controle nutricional, meus hormônios estão em dia,
É bem provável que a pessoa não perde massa magra e durante esse processo é crucial. Mas quais suplementos que nós utilizamos ali na prática, dentro desse contexto, para a pessoa ter, olha o termo, pessoal, emagrecimento anabólico. Presta atenção nesse termo. Emagrecimento anabólico. O que é emagrecimento anabólico? Você vai perder gordura mantendo a sua massa magra. Como a Vanessa disse aqui, massa magra, pessoal, é crucial para o seu metabolismo, para a sua taxa metabólica basal. Perdeu massa magra, perdeu a sua taxa metabólica basal, você está mais suscetível à flacidez e principalmente massa magra está relacionado com força, longevidade, liberdade. Mas vamos falar aqui de suplementos que a gente utiliza na nossa prática do jejum e principalmente da low carb. A gente nunca abre mão aí, eu acho que um dos mais importantes é o magnésio, né, doutor? Uhum. Trabalha de várias formas de magnésio, justamente para a gente preservar algumas funções. O magnésio está presente em mais de 600 funções dentro do nosso corpo. Então, aí a gente começa a trabalhar manejo de sono, ele é associado com inositol, tem o trionato. Então, a gente vai trabalhando o magnésio de várias formas. Tem os sinalizadores de anabolismo aí, que a gente tem o próprio, os blends de aminoácidos, né? Que são importantes também nesse processo de estratégia nutricional, para a gente poder manter ali o crescimento. Muitas vezes acontece um crescimento muscular, mesmo que não é o crescimento muscular de uma dieta de hipertrofia, mas ele acontece ali de uma forma mais tímida. Então a gente usa muito o amino da Central Nutrition, que é super bacana. Quando a gente vê que tem indicação, também tem o Pepti Strong, que eu gosto demais de trabalhar. Hoje a gente tem lá na Essential, eles lançaram e patentearam a fórmula lá do Pepti Strong. Life Strong. É o Life Strong, agora ficou muito legal, um suplemento que ele vem com um custo-benefício mais aceitável, porque são realmente são suplementos muito efetivos, que têm um resultado muito efetivo. Então, com isso, não é uma coisa que você vai encontrar num preço muito barato, mas tem um custo-benefício que vale muito a pena. O Pepti Strong, ele é um sinalizador também, sinalizador anabólico. Então, você usa ele sempre antes do treino. Ah, Vanessa, mas eu não treino, vai adiantar? Pode segurar um pouquinho essa massa muscular. Mas, gente, não existe mais a possibilidade de você falar assim, eu não faço nenhuma atividade física. Isso é uma coisa assim que já ficou, já, já é obsoleto. Você não pode mais não ter nenhuma atividade física. A gente já sabe que, como eu falo para todo mundo todo dia, bebe água, faça atividade física, está no mesmo patamar. A gente depende disso para a gente ser um idoso funcional, para a gente ter a nossa vida, né, com qualidade. Não adianta você viver 80, 90, 100 anos numa cama, sem conseguir fazer, ter mobilidade. Então, o que a gente faz? A gente precisa de atividade física. Então, os suplementos que a gente vai colocar ali na estratégia, a alimentação, a medicação, tudo isso precisa de ter a tríade ali funciona direitinho: sono de qualidade, alimentação e atividade física, né? O pessoal falou aqui, Giovanna, o Life Strong ficou maravilhoso. Parece um chocolate. Realmente ficou muito bom. E talvez a pessoa perguntou aqui, será que é só... Dá para vocês manipularem também, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, viu? Então, ó, pode manipular, sai mais caro. O Life Strong ficou excelente. A doutora Bruna tá falando aqui. Legal que a Bruna tava no meu... esse final de semana eu tava ministrando uma aula para médicos e a Bruna tava lá e a gente trocou várias... Acredito que a doutora Kátia também está aqui, eu vi. Legal, viu, Bruna, que você está presente. E realmente o Life Strong, o sabor é incrível, é incrível. Então, na nossa prática, como a Vanessa disse aqui, a gente usa, né? O magnésio, né? Que tem múltiplas funções. Pode ser magnésio inositol para dormir, magnésio clonato para a parte cognitiva. Nós utilizamos muito, tá? Aminoácidos essenciais. Existe o Aminolift, existe da Essential, existe o Aminu, no qual eu mais prescrevo, acho extremamente palatável, tá? Nós utilizamos proteínas, eu gosto mais da proteína vegetal, certo?
Também tem a parte, né, que não podemos deixar de falar, que é o colágeno, que o Body Balance. Tem pessoas que têm algumas dificuldades aí em termos de, eu não tolero a proteína vegetal, eu não tolero o whey protein. O Body Balance é interessantíssimo. E como você mesmo disse aqui, o Pepti Strong, né? Que ele realmente faz parte desse combo. E não menos importante, talvez o mais importante, Telzinho, é a questão da creatina, tá? A creatina, ela é crucial. Vem cá com o papai, Tel. Vem cá. A creatina, fala aí um pouquinho da creatina, Vanessa. A creatina, ela é um estudado que a gente tem hoje. A gente já vê provado que ela tem um efeito efetivo, e ela tem um efeito acumulativo ali, não é você começar a usar hoje, você vai ter um efeito hoje, mas depois de algumas semanas você começa a perceber um ganho de força, disposição, qualquer companheiro aí, é um negócio que é bem bacana, sempre bem-vindo. A creatina, ela tem uma particularidade. O doutor já falou isso aqui, precisa de estar com o intestino funcionando, sem desbiose, sem estar inflamado. Por isso, aí você fala assim, por que você tira o glúten, Vanessa, do paciente? Eu preciso de um intestino funcionando, senão não adianta entregar lá a creatina, entregar a Pepsi Strong e vai ser absorvido como? Eu tô com o meu intestino ali todo zoado, todo com desbiose, totalmente sem as vilosidades. O que acontece quando você está ali com o intestino inflamado? Permeável, imagina você. É uma coisa que é muito fácil da a gente pensar. Imagina um intestino onde está tudo que a gente tem que botar para fora, permeável, jogando a aguinha dele para dentro do corpo da gente. O que está fazendo com a gente? É uma coisa que só de a gente pensar, a gente não é legal, né? Então, assim, creatina é um suplemento que a gente tem indicação dele desde o adolescente ao idoso, tá? É um suplemento seguro, sem contraindicação. É um suplemento que ele tem um ganho de força para quem treina e faz o controlezinho das cargas, ele vê que tem uma performance melhor. Então, assim, a gente precisa, um suplemento que ele vem com tudo aí numa estratégia nutricional quando a gente quer o emagrecimento através das canetinhas. Doutor, Legal, Vanessa. a proteína também. Quando a proteína vegetal, gente, hoje em dia a gente consegue proteínas vegetais com sabor bem mais agradável, né? Tem um pouco de preconceito, porque antigamente realmente era uma proteína bem ruim, assim, de sabor. Hoje tem as opções, mas quando mesmo assim o paciente não tolera, a gente tem a proteína da carne, a gente tem, às vezes, também, dependendo do paciente, eu coloco lá uma proteína isolada, mesmo que seja do soro do leite, mas a gente faz ela pelo menos isolada. Exato. Então, dá para a gente administrar. Como eu falei, como a gente sempre bate na mesma tecla, é de paciente para paciente. Não Não adianta, adianta nada. tomem isso, não vai É, rolar. exatamente. Então não adianta nada eu ter um mundo de informações e não saber usar se realmente é para você. Então, assim, em termos práticos, precisa de uma avaliação nutricional, uma avaliação de médico para realmente você ter uma boa resposta. Certo? E aí, ô Telzinho, vem cá com o papai, filho. Rapidinho. Vocês estão escutando aí o barulho ou não? Tá escutando? Ele tá mexendo aqui nas Mas coisas. não tá atrapalhando não, doutor. Tá tranquilo. Tá, então olha só, em termos práticos, o que eu mais uso é proteína vegetal, a proteína Body Balance, né, que é um colágeno proteico, amino, creatina e peptidoglicina. Esses são os 5 principais que eu utilizo aqui. Proteína. Telzinho, a proteína do soro, a proteína vegetariana, vegana, eu gosto muito como refeição. E aí a pessoa pergunta, tá, mas eu estou fazendo jejum, qual o melhor horário de usar? Você pode fazer um shake à tarde na janela de alimentação, certo? E o amino e a creatina? Eu gosto muito de fazer o amino e a creatina na quebra do jejum. Então a pessoa completou o jejum dela 16, 17, 18 horas, amino e creatina. Espera 20, 30 minutos, a pessoa faz a sua primeira refeição, certo? E uma proteína vegetariana ou uma proteína vegana, assim como o Body Balance ou assim como um Pepti Strong, o que geralmente eu faço?
utilizo na janela de alimentação. Isso aí. Tem algumas pessoas aqui fazendo algumas perguntinhas aqui, se pode manipular, né? Live Strong ficou legal. Eu Vamos acho deixando falar, pessoal. Fala suas dúvidas aqui só para a gente. Escreve aqui suas dúvidas, pessoal. Então, ó, doutor, pode indicar um bom médico para tratamento de osteopenia? Você trata? Sim, trato sim. Osteopenia está relacionado com deficiência de vitaminas, minerais e a parte hormonal. Geralmente você tem que ajustar a vitamina D, K2, magnésio, usar alguns hormônios bioidênticos para esse tratamento. E é claro, sendo guiado pela densidade. Eita! Falar com a mamãe, Theo. Então tá. Olha aí, o Telzinho. Quer participar da live, pessoal? E fazer densitometria óssea, tá? Que mais, pessoal? Digita aqui algumas dúvidas que vocês estão tendo aqui. Vamos lá. perguntar aqui se o Pepti Strong ele ajuda para ser tomado em qual momento, né? Antes ou depois do treino. Dependendo do horário do seu treino, eu indico ele antes do treino. Porém, a gente não toma ele em jejum, né, doutor? Ele usa Sim. para quebrar esse jejum aí, no caso, né? Um treino, por exemplo, você está fazendo jejum pela manhã, a gente já não entra com ele ali antes do treino. Aí, doutor, creatina quebra o jejum, Quebra, pessoal, quebra o jejum. Então, mas aí o pessoal fala, eu tenho que usar a creatina pré-pós-treino, ou qual o melhor horário é você usar o horário que você não esquece. Se você está fazendo o jejum, você usa na janela de jejum, de alimentação, certo? Que está tudo certo. Agora, se você não está fazendo o jejum, você pode usar qualquer horário. Para mim, o horário é o melhor o melhor horário é aquele que você não esquece, tá? Então, ó, pessoal, digita aí, ó, dieta para você receber um e-book gratuito que preparamos eu e a Vanessa, tá? Sobre as principais dietas para utilizar o Monjaro, as canetas emagrecedoras. Você recebe um e-book gratuito. E se você digita ferramenta, você recebe também o quê? Um PDF gratuito sobre as indicações dessas canetas emagrecedoras. E se você digita suplemento, você recebe um e-book gratuito também. Olha só como é que a gente é bondoso, né? Se você digita aí suplemento, você recebe um e-book sobre suplementos, tá bom? Então, ó, então 3 comandos aí: suplemento para e-book suplemento, dieta para o e-book de dieta e ferramenta para esse e-book do Monjaro. Todo mundo digitando aí, Vanessa. muito bom. Eu vi aqui uma perguntinha também, qual é o melhor horário para treinar, né, para emagrecer? O melhor horário é o que você consegue fazer todos os dias. Não tem assim uma questão, não. O importante é você ter constância, você fazer todos os dias. É igual a alimentação, é igual a suplementação. Não adianta eu tomar creatina hoje e querer tomar daqui a uma semana. Tem a rotina. Nosso corpo ele ama a rotina, gente. A gente foi feito para isso. Já tem aí, a gente já obedece os comandos de anoitecer e amanhecer, para acordar, para dormir. Por quê? O nosso corpo já foi feito para a gente viver rotinas. E aí a creatina com glutamina em jejum vai quebrar o jejum nesse caso. Como a pessoa talvez não utilize. Ah, não faça o jejum, você pode tomar na hora de acordar, não tem problema nenhum, E tá? Então, assim, ó, como os nossos pacientes a gente faz de uma maneira personalizada, a gente avalia cada necessidade, né? Então, estou fazendo o jejum de manhã. Complete o jejum, faz amino com creatina na quebra do jejum. Utiliza body balance ou uma proteína vegana e o Pepson que seria suplementos para otimizar a sua massa magra, utiliza na janela de alimentação, certo? Então tá fácil da gente entender janela de alimentação e janela de jejum. E a gente gosta muito dessa estratégia, repetindo, porque a gente otimiza a sua resposta, é uma resposta mais duradoura, você entende como estilo de vida, tá? E o principal de tudo, você não tem efeito rebote, o efeito sanfona. Foi um paciente, foi o que eu mais gosto de escutar dos meus pacientes é o seguinte, doutor, eu te agradeço por você simplesmente me ensinar e ter uma relação melhor com a comida, né? Por quê? Porque simplesmente a pessoa ela não vai ficar brigando, ela não vai ter descompensação alimentar, ela não vai simplesmente ter, né, aqueles possíveis, né,
fome, aquele que a gente fala, né? Que é uma compulsão alimentar, uma fome emocional, e isso realmente é de suma importância. Virar essa chavinha, implementar o novo hábito de vida, e o jejum faz isso com maestria. Então a gente tem um exemplo clássico da, da, da nossa paciente comum, que é a que tem, que assim, está tratado o transtorno alimentar dela, que ela teve lá comigo ontem, você soube, né? Aham. Sim, ela esteve lá comigo ontem, né? Ela está continuando fazendo acompanhamento com você. Ela teve uma resposta fantástica, né? Eu consegui, da parte médica, diminuir o medicamento que ela usava, que era de 100 miligramas para 25, tá? De sertralina, eu diminuí, tá? Porque ela tinha um caso de bulimia. A Vanessa fez um plano alimentar, ela fez um estado, você fez a parte comportamental dela. Ela estava com deficiência de vitaminas, minerais, a gente tem que fazer uma reposição venosa. E pasme, ela perdeu 5,2 quilos de gordura, ganhou massa magra e está toda feliz porque ela falou assim: graças a você, a Vanessa, e juntamente também, que foi a terapeuta dela que indicou pra gente, que a terapeuta dela é minha paciente. Ela falou assim, ó, graças a essa equipe multidisciplinar, eu me sinto curada do meu transtorno alimentar e hoje praticamente eu não tenho crise e não é à toa que eu tomo doses mais baixas e simplesmente eu estou realizada, porque eu estou feliz com o meu corpo, eu me enxergo feliz, estou com massa magra, estou magrinha, estou fazendo atividade física. Ela falou assim, virei uma verdadeira rata de academia. É muito legal, né, a gente escutar esses feedbacks. E aí a gente mostra a importância multidisciplinar. Médico, nutricionista e terapeuta, para fazer de acordo com essa necessidade. Desmamei praticamente todo o medicamento de 100 miligramas para 25, suplementação, com terapia comportamental, assim como também você fazendo todo o plano nutricional dela, né? Eu acho que uma coisa que, quando a gente entra na clínica Schunk, a primeira coisa que você vai ver lá são algumas frases e elas falam muito sobre isso, sobre a gente tratar da parte, tratar a nossa saúde ao invés de tratar a doença. Então, uma das coisas que a gente bate muito é você fazer as pazes com a alimentação. Alimento, a comida, gente, é algo que te leva para uma lembrança de infância. Ela tem que ser uma coisa boa na sua vida, ela não tem que ser motivo de culpa. Então, quando a gente faz um trabalho a quatro mãos aí, no caso, até levando para terapia também, a gente consegue fazer o paciente fazer as pazes novamente com esses alimentos, comer sem culpa, ter os seus momentos de lazer, porque a gente não é, aqui pelo menos a gente não está tratando de atletas de alta performance, que tem uma certa disciplina diferenciada. Então a gente está tratando de pessoas comuns, que têm vidas comuns, que têm seus trabalhos, suas famílias, seus momentos de confraternização. Então, quando a gente trabalha com leveza, levando, tendo muito mais responsabilidade com o resultado, igual a gente tem lá na clínica Schunk, então isso flui. E aí, esse caso que o doutor falou é um caso que eu tenho muito carinho, que a gente Nós temos, né? acompanhamos, a gente acompanha muito de pertinho, porque é um paciente que ele precisa dar atenção. E aí, é aquele lance, o paciente não vai chegar na clínica Schunk e vai ter lá a prescrição do doutor, a minha dieta, eu vou entregar e vou mandar ele para casa. Não é assim que funciona, né? A gente tem ali um cuidado com esses pacientes, de perguntar como é que tá indo, como é que tá, como que foi, teve mais algum episódio de bulimia. Aí uma das coisas que a gente faz também, mostrar muito para o paciente sua evolução. Às vezes a pessoa chega lá, ai, mas eu acho que eu não emagreci. A gente mostra, olha aqui a sua bioimpedância, você ficou com o mesmo peso, mas você ganhou massa muscular, Exato. perdeu isso. Mostra a fotinha de acompanhamento. Eu gosto muito de fazer a foto de acompanhamento, não para postar, mas para mostrar para o paciente, olha aqui essa gordurinha que você tinha, sumiu. Olha seu episódio de bulimia que acontecia uma vez por semana, parou ou aconteceu uma vez no mês, num episódio muito isolado. Então a gente vai trabalhando dessa forma que mostra para o paciente que ele não está sozinho, que ele não está ali, não é uma coisa só pelo, eu preciso atender ele não, como mais um número ali, não. É uma coisa individualizada, personalizada, que tem uma responsabilidade nossa, e eu tenho certeza que o doutor também tem o mesmo sentimento que eu.
quando a gente vê isso acontecer, vê o emagrecimento, vê a autoestima melhorando, vê a pessoa tendo mais disposição, isso é tão recompensador. Ele sai daquela coisa assim, só pelo dinheiro. Não é isso daí. A gente gosta de ver esse resultado. E eu acho que isso aí tá no DNA da Clínica Schunk, né, doutor? E Porque a gente tem muito essa questão do nosso propósito, dos valores, da nossa missão ali, que envolve não só nós dois, como profissionais que atendemos, mas toda a equipe, nossa equipe toda. lá é fantástica. A Carla, a Naya, a Fernanda, a tia Fátima, a Cida, que é a nossa enfermeira. Então, a gente leva isso como um DNA lá da nossa equipe. Muito legal, Vanessa, muito bom ter aí a galera participando, já recebendo o e-book. E aproveitar aqui, tá? Para você que é médico, eu quero dar um recado e fazer um convite, né? Você que é médico, que gosta de terapias injetáveis, né? Que você está iniciando essa jornada ou quer pegar um pouco mais de experiência, eu vou ter uma imersão em setembro, agora, nos dias 11, 12, 13 de setembro. Vai ser uma imersão em São Paulo para médicos que querem aprimorar e saber as melhores práticas das terapias injetáveis associadas com o jejum intermitente. Você só vai ter a parte teórica? Não, vai ter o hands-on. Você vai ter a parte prática lá. E o melhor de tudo, tá? Além disso, você vai ter também uma manhã inteira falando de marketing médico, falando de gestão de clínica, falando de como você se posicionar e como montar as melhores estratégias para você fidelizar e ter, de fato, os seus clientes mais alto tickets. Eu estou falando isso aqui nessa live porque tem profissionais, colegas médicos que nos acompanham aqui e querem realmente aprofundar, querem realmente estar nessa jornada do jejum intermitente associado com terapias injetáveis. Foi isso que fez com que a Clínica Schunk seja uma das principais referências, ou se não a referência aqui de Vila Velha, do Espírito Santo, da forma como a gente conduz os nossos pacientes. Então, você, colega médico, é um curso exclusivo para médico, é uma imersão que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de setembro em São Paulo. A primeira turma foi aqui na Clínica Schunk, foi um sucesso absoluto e a gente resolveu passar agora para São Paulo a segunda turma, que realmente eu tenho certeza que quem participar vai levar uma bagagem muito grande da parte teórica, prática e principalmente o network que a gente faz. Legal? E aí, Isso. Vanessa, quem quiser passar para o nosso acompanhamento, né, só mandar um direct para mim, manda um direct para Vanessa, que nós fazemos atendimento lá na clínica. Eu atendo presencialmente em Vila Velha, no Espírito Santo, e também presencialmente em São Paulo. Faço consultas online, a Vanessa também, ela está inserida dentro desse contexto. E que mais? E para você, o link, tá? É só digitar, você entrar no link da minha bio, que você vai simplesmente, viu, Glenda? Você tem lá todas as opções. O curso, as consultas médicas, tá? Ou você pode mandar um direct aqui que eu posso te direcionar. Legal? Vanessa, mais uma outra coisa, o pessoal ainda que ficou no finalzinho aqui, digita dieta, digita e-book, digita suplemento, você vai receber aqui os e-books gratuitamente através do seu direct. Eu tenho só mesmo reforçar essa questão, gente, não façam medicação ali aleatória, procura uma equipe, porque às vezes você está gastando dinheiro à toa, às vezes você está buscando um problema para sua vida que você não deveria ter, como o doutor falou aí no início da live, né? A gente tem algumas contraindicações para o uso desses análogos de LP1. Então, assim, busquem saúde, não busquem enxugar gelo e não busquem apagar incêndio, busquem saúde. Então, o estilo de vida, quando você entra lá para ter um trabalho junto com a gente, uma das coisas que a gente vai montar para você são estratégias aí, uns planinhos legais de metas. Vamos começar com atividade física 2 vezes na semana. A gente vai escalonando, vamos montando, a gente monta micrometas para vocês. Então, assim, a gente quer que vocês mudem o estilo de vida. A gente quer muito que vocês tenham saúde. Então, assim, não façam as coisas sozinhos, aleatórios, sem conhecimento, porque pode dar um problema aí no futuro, que era um problema que você não teria se você tivesse ficado quietinho do jeito que estava. Então, assim,
Conta com a gente, conta com a equipe. Clínica Schunk, a hora que vocês quiserem, vocês têm o Instagram do doutor, do meu e da própria Clínica Schunk, pode chamar lá. Tem dúvidas sobre alguma coisa também, a gente é super solícito, né? A gente gosta de responder. O doutor abre caixinha direto, eu abro de vez em quando também. Então, tem dúvida, acompanhe os nossos conteúdos. Lá no Instagram, ativa o sininho lá, porque toda vez que tem uma novidade vai aparecer para você. Então, é importante falar sobre isso. Busquem seguir os profissionais que realmente vão te entregar estratégias e conhecimento de forma séria, tá, gente? Porque na internet tem muita gente falando muita coisa. Tem gente, eu vejo profissionais da saúde sendo praticamente garotos propaganda de Coca Zero. Então, assim, são coisas que a gente não pactua porque a gente sabe que o problema está muito além do só açúcar, né? Tem muitos problemas que vêm aí com essas coisas. Então, esse é o meu recadinho para hoje, doutor Wesley. Eu quero te agradecer aí pela oportunidade. E sempre que precisar, a gente está aqui para levar conhecimento aí para essa galera. Eu que agradeço, Vanessa, foi muito enriquecedor. Lembrando também que todas as terças-feiras eu estarei aqui passando conteúdo aqui de valor para vocês dentro dessa parte do que é o meu propósito de medicina integrativa, tá? E a gente vai ter mais lives junto, né, Vanessa? A gente Aí, programou aqui uma jornada para vocês. Bom, deixa eu ver aqui qual que vai ser o tema da próxima live, pessoal. Deixa eu ver aqui que minha equipe me mandou. E aí eu vou, para não errar. Hoje a gente falou da estratégia nutricional. E aí é o seguinte: o próximo tema é o que atrapalha seus resultados com o jejum e ninguém te conta, tá? Então, os principais erros durante o jejum intermitente, tá? Então, ó, finalizada essa live, lembrando aqui que todas as sextas-feiras estaremos aqui e teremos outras lives aqui com a Vanessa para a gente fazer esse bate-bola e mostrar a importância de uma equipe multidisciplinar. Legal? Obrigado, Simone. Que bom ter você aqui. Obrigado, Fê. Vocês que engrandecem aqui nossa live com a participação de todos, tá bom? Espero que todo mundo tenha recebido o e-book. E se não recebeu, na próxima vez a gente. Só você digitar aqui que você vai estar recebendo. Aliás, Vanessa, a gente vai deixar salvo essa live aqui. A e gente quer todo mundo comentando lá, tá? Você quer comentando. Então, digita ali depois da live, digita nos comentários, dieta, digita ferramentas, suplementos, você vai receber esses e-books gratuitamente. Legal? inclusive, pode enviar essa live aí para quem você conhece que faz o uso do Monjaro, da Tirzepatida, porque vai ficar salvo aí nos dois perfis também, né, doutor? Exatamente. Um grande beijo, viu, Vanessa? Fica com Deus. Tchau, tchau, tá? Obrigado, obrigado, pessoal. Tchau, Tchau, até terça.